Olá, bem-vindo ao nosso podcast, onde eu conto relatos reais escritos. Se você tem um relato interessante, pode me enviar no e-mail que está na descrição do vídeo. Eu vou amar ler ele. Agora, sem demorar, vamos para o relato de hoje. O título do relato de hoje é Será que eu estou pensando muito nisso? Oi, Anne. No começo de junho, me mudei para um apartamento novo. Para começar, a manutenção se recusou a entrar no meu apartamento e sem dar explicação. Recebi minhas chaves e assinei o contrato em 15 de maio. O apartamento não estava pronto de jeito nenhum. Dei a eles até o fim de maio para terminar, já que percebi que eles tinham vários inquilinos se mudando ao mesmo tempo e achei que estavam ocupados. Aí, no dia anterior à minha mudança, nada estava feito. Ainda tinha teias de aranha em todos os cantos, aranha-lobo e viúvas negras por todo lado, metal exposto entre os tapetes e tudo mais. Acabamos terminando o apartamento nós mesmos. Fui no começo do mês e falei com os administradores. Eles prometeram que viriam ao apartamento e iriam fazer uma vistoria para arrumar as coisas. Nada até agora. O que tudo isso pode indicar um condomínio muito irresponsável. No dia em que nos mudamos, começamos a ouvir barulhos, tipo batidas e pancadas. Achei que eram os vizinhos e segui em frente. Minha filha de 17 meses começou a dormir no quarto dela e nos primeiros dias ela adorou, mas no terceiro dia ela começou a acordar várias vezes gritando. Eu a pegava no colo e consolava, e ela só dizia assustador e se recusava a voltar a dormir. Achei que era só ela se adaptando à mudança e à alteração da rotina do sono. Continuei ouvindo coisinhas e comecei a comentar com meu marido sobre o que estava acontecendo, e ele só dizia que estava sendo muito boba. A atividade paranormal da vida real, juro. Eu acho que ela quis dizer a atividade paranormal na vida real, juro. Minha filha tem uma tartaruguinha fofa que ela empurra e quando ela empurra ou aperta os botões, ela faz barulhinhos. Meu marido deitou nossa filha para a soneca. Estávamos curtindo nosso tempo a sós, meio assistindo alguma coisa, meio colocando o papo em dia sobre tudo que a gente não tinha conseguido conversar. E de repente a tartaruga rolou e o som disparou. Meu marido me disse para não pensar nada, que era estranho, mas que não era nada. Anteontem, a luz acima do fogão queimou. Me certifiquei de que o interruptor estava desligado para quando trocássemos a lâmpada. Coloquei lâmpadas na minha lista e segui com o meu dia. Ontem meu marido foi ver alguns amigos e só eu e minha filha estávamos em casa. Dei o jantar para ela e a coloquei na cama. Normalmente ela fica lá. Fala sozinha por alguns minutos e depois dorme. Ontem à noite, ela estava fazendo a mesma coisa, mas estava demorando muito para dormir. E ela não estava ficando nervosa, sorrindo e falando. Fui até a porta dela e espiei pela porta, e ela estava levantando a chupeta para o teto, enquanto estava deitada, e depois a puxando para perto de si, dizendo, minha. Ela fez isso várias vezes, rindo, como se estivesse brincando com alguém. Eu sorri da fofura dela e continuei limpando. Uns 10 minutos depois, não a ouço, e achei que ela dormiu. Então ela soltou um grito que me arrepiou toda. Corri direto para o quarto dela, e a chupeta estava no meio do chão, o que ainda não era muito preocupante, porque ela sempre jogava a chupeta fora. Mas depois que eu coloquei ela para dormir, tomei um banho, e a cada minuto eu ouvia como se alguém estivesse revirando a minha sala e a cozinha. Parecia que estava no nosso apartamento, tão alto que eu tive que sair do banho várias vezes para confirmar que ninguém estava lá fora. Contei para meu marido quando ele chegou em casa e ele só disse que eu estava provavelmente só ansiosa por estar em casa tarde, sozinha com a bebê. Às vezes trabalho no hospital no período noturno.
Hoje é uma dessas noites. Meu marido me mandou uma mensagem e disse que jurou ter visto alguém andando em direção ao quarto da nossa filha, depois que ele colocou ela para dormir. Ele estava no banheiro, bem ao lado do quarto dela. Estou a poucos minutos de casa, então voltei para casa no meu intervalo do almoço. Meu marido me recebeu lá fora, e quando entramos, a luz que tinha queimado e que eu tinha desligado dias antes acendeu por uns 5 segundos e depois desligou de novo. Só algumas coisas que também são um pouco estranhas, mas podem ser outras coisas. Nossa filha está constantemente procurando pelo irmão dela. Ele vem e fica com a gente nos finais de semana, e ela ama ele. Mas desde que nos mudamos, ela corre pela casa chamando o nome dele e convencida de que ele está em quartos diferentes, com as portas fechadas. Ela também tem uma irmã que fica quando o irmão deles vem, mas ela nunca procura, mesmo sendo super próxima dela. Então isso é estranho. Há símbolos de asteriscos na porta da frente e em paredes aleatórias dentro de casa. Obrigada por qualquer conselho que você tenha para mim. Mesmo que nada esteja acontecendo, os sons estão ficando piores e mais intensos. Então, isso é o que me preocupa, especialmente depois de encontrar esses símbolos por toda parte. Eu sei que isso é muito longe e agradeço muito. Eu sei que isso é muito longo e agradeço muito de você ter lido isso. Olha, é muito estranho mesmo. Principalmente o bebê, né? O bebê, normalmente crianças têm mais sensibilidade com esse lado. Então, eu me preocuparia mais com estar perto da menina, não deixar ela sozinha, colocar ela para dormir no quarto de vocês e mudar também de apartamento, gente. Não sei porque vocês ficam tão apegados a lugares. Muda, sai, foge, corre. Vai para um lugar mais seguro, um que tenha uma energia melhor. Isso é muito importante. Agora vamos para o próximo relato. Minha experiência que ainda me assombra. E aí, pessoal? Oi, Anne, sou nova aqui, então queria compartilhar a minha experiência. Aconteceu quando eu era criança. Meus pais e eu tínhamos nos mudado para esse prédio de apartamento em 1986, um prédio construído nos anos 40, durante a Segunda Guerra. O porão tinha um abrigo antiaéreo e dentro do abrigo tinha máscaras de gás, latas de comidas, postes antigos da Segunda Guerra Mundial de recrutamento. Eu tinha uns 2 anos quando nos mudamos, só comecei a ter experiências por volta dos 5 anos. Demorou bastante, né? 3 anos. Algumas experiências envolviam meus brinquedos se mexendo sozinhas, bonecas em lugares onde eu não tinha deixado, meu rádio ligando e desligando. E a explicação dos meus pais era que eu estava fazendo isso, mas não lembrava. Entendi. A explicação dos meus pais é que eu estava fazendo isso, mas não lembrava, ou que era só imaginação. Aí, uma noite, eu tinha 2 janelas do lado da minha cama. Isso é importante para a história. Ok. A da direita abria e ficava aberta sem problema, mas a da esquerda estava quebrada. Não ficava aberta, e a gente tinha que colocar uma tábua para ela ficar aberta. Uma noite, eu acordei com um estrondo, um bang, que me deu um susto daqueles que me deu um susto daqueles, me fazendo sentar na cama na hora. Sentada ali, meus olhos tentando se acostumar com o quarto, olhando para ver se alguma coisa tinha caído e onde. Aí eu ouvi de novo um bang. Foi do meu lado. Então olho naquela direção para ver o que era, mas não vi nada que pudesse ter feito aquele barulho, né? Até que eu vi a janela da esquerda, a que precisava de tábua para ficar aberta, abrindo bem devagarinho, sozinha. Fiquei lá, congelada, tentando entender o que estava vendo. Se eu estava mesmo vendo o que estava vendo. Não consegui fazer nada, além de ficar ali sem acreditar e tentar fechar os olhos com força.
por 10 segundos, porque para mim, com 5 anos, aquilo tinha que ser um pesadelo. E fechar os olhos com força era o que eu sempre fazia para acabar com o pesadelo. E ainda faço até hoje. Assim que abri os olhos, vi a janela totalmente aberta. Aí, bang! A janela bateu com tudo. Eu percebi naquele momento que estava totalmente acordada. E aí a janela começa a abrir de novo, só que dessa vez um pouco mais rápido que da última. E, igual da outra vez, abria todo e batia com tudo. Aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Cada vez abrindo um pouco mais rápido e batendo com tudo. Bang, bang, bang. Era como se alguém estivesse abrindo totalmente e deixando ir para bater com tudo. Aí a janela voa toda para cima e fica aberta. Aí eu ouço uma risada horrível, maligna, sádica, tipo um cacarejo bem na minha frente. Foi o bastante para eu finalmente me mexer. Saí voando da cama, me enroscando nos lençóis e no edredom. Consegui tirar o edredom, mas os lençóis ficaram em mim. Isso não me impediu de correr feito louca pelo quarto dos meus pais, gritando que nem uma doida. Meu grito acabou acordando meus pais, então eles já estavam acordados quando cheguei no quarto deles. Tentei explicar o que tinha acontecido, o que tinha visto, e contei sobre o carcarejo. Minha mãe era mais calma e tentou me acalmar o máximo que pôde. Disse que eu só tinha tido um pesadelo muito ruim e que o pesadelo continuou quando eu estava meio acordada, porque eu estava meio dormindo, meio acordada. Eu insisti e continuei repetindo sem parar, contando sobre a janela abrindo e batendo sozinha e o carcarejo. Meu pai, que era o pai durão, ficou super chateado por eu tê-lo acordado e disse: Chega, Amanda. Foi só um pesadelo. Vamos. Eu vou mostrar. Não tem nada no seu quarto para você ter medo. E sua mãe está certa. Você provavelmente sonhou tudo. Então vamos, deixa disso. Meu pai e eu voltamos para o quarto. Minha mãozinha agarrada firme na mão dele. Entramos no quarto. Meu edredom ainda estava no chão. Meu pai foi pegar e quando pegou, olhou para as janelas e viu que a janela da esquerda estava ainda aberta. Bem aberta. Nada para segurar ela aberta, só bem aberta. Meu pai foi até a janela, olhou para a janela, depois para mim e disse: Você abriu isso? Eu disse para ele, tentando desesperadamente que ele acreditasse em mim: Não, pai, eu te disse. Ela foi abrindo e batendo sozinha. Meu pai, frustrado, de mau humor e super irritada nesse ponto, me disse: Janela não abre sozinha. Deve ter emperrado quando você abriu. Meu pai foi olhar para ver se eu não tinha colocado nada na janela para ela ficar aberta. Assim que ele enfiou a mão e ia tirar, a janela bateu com tudo, machucando a mão dele. Quando ele tirou a mão da janela, meu pai, que ainda tentava entender a situação, ficou assustado e arrepiado. Passei a noite no quarto dos meus pais, no meu saco de dormir no chão do quarto deles naquela noite. Depois daquela noite, as coisas pareciam piorar. Outras histórias para outra hora. Histórias para outra hora. Faz quase 40 anos, ainda tenho pesadelos com aquela noite, a janela abrindo e batendo, e o carcarejo, o medo e o meu coraçãozinho de 5 anos batendo forte no peito. Uma das piores experiências que eu já tive, até eu encontrar o homem do chapéu. Outra história para outra hora. Agora você me deixou curiosa. Não faz isso, gente, com a mente da pessoa curiosa. Não tem como, tem que dizer tudo. Se for começar, termina. Não deixa a pessoa curiosa. Ai, Jesus, mas o que será que querem? Não quero descobrir. Deus me livre. Longe de mim qualquer coisa desse tipo. Eu não tenho a menor intenção de viver esse tipo de experiência. Eu estou aqui só para relatar para vocês. E pode me enviar outras experiências, experiências engraçadas. Eu gosto de ler histórias, ok? Não precisa só ser do sobrenatural, não. O importante é ter histórias aqui interessantes e que sejam de vocês, né? Que são relatos reais. Então, é isso. Lemos hoje 2 histórias muito interessantes e até o próximo
vídeo. Um beijo. Tchau!